Olá, seja muito bem-vinda à disciplina de Direito Ambiental. Eu sou Vitória Lourenço e o tema deste vídeo é tutela processual do meio ambiente. E aqui a gente vai focar em dois tipos de tutela processual do meio ambiente, a ação popular e a ação civil pública. São as únicas formas de tutela processual do meio ambiente? Não. Existem outras formas de tutela processual do meio ambiente, as quais a gente teve a oportunidade de conhecer na aula de responsabilidade ambiental, onde a gente trata de responsabilidade civil, administrativa e penal. E por que esse vídeo especificamente sobre ação civil pública e ação popular? Porque são os dois temas mais cobrados em relação à tutela processual do meio ambiente, defesa judicial, defesa processual do meio ambiente, ok? E aí é justamente sobre isso que a gente inicia essa conversa, esse vídeo, esse estudo com a ação popular. E aí, onde está a ação popular? Né? Está na Constituição Federal, no artigo 5º, e no inciso 73 coloca assim para gente: qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custos judiciais e dos ônus da sucumbência. E aí, o que eu destaquei aqui? Três coisas importantes. A primeira dela é a titularidade. Quem que pode ajuizar a ação popular? Qualquer cidadão. Não são todos, é qualquer cidadão. E qual que é o objetivo? É anular algum ato lesivo, ou seja, algum ato que fira o quê? Entre todas as possibilidades que o inciso apresenta para a gente, interessa o meio ambiente. Então, é para anular um ato lesivo que prejudique, que lese o meio ambiente e o patrimônio histórico e cultural. Por que eu grifei também essa parte? Porque, didaticamente, o meio ambiente pode ser dividido em meio ambiente natural, meio ambiente artificial ou urbano, meio ambiente do trabalho e meio ambiente cultural. E aí, no meio ambiente cultural, entra o patrimônio histórico-cultural. Então, para a gente também lembrar que este tipo de meio ambiente, porque tudo é meio ambiente, também pode ser defendido por meio da ação popular. Então, mais uma vez, a titularidade é do cidadão, com o objetivo de anular um ato lesivo, um ato que prejudique o meio ambiente natural e também o cultural. E aí o autor, salvo comprovada má-fé, fica isento de custos judiciais e ônus da sucumbência. E como que eu faço a prova de cidadania? A Lei 4717 de 65 fala como que isso é feito. Então tá aqui, ó, a prova da cidadania, parágrafo 3º, será feita com o título eleitoral. Aí não tem título eleitoral, então um documento que a ele corresponda, ok? Mas então, no momento de ingressar em juízo, você comprova sua cidadania apresentando o título eleitoral ou documento correspondente. E aí agora a gente vai ver a competência. Como que eu defino a competência para eu poder ajuizar essa ação, né? Onde eu ajuizo? E aí ele coloca no artigo 5º, logo no comecinho, conforme a origem do ato impugnado. Então, é de onde esse ato lesivo, é de onde esse ato que prejudica o meio ambiente está saindo. Coloca bem aqui no começo, conforme a origem do ato impugnado. Aí ele continua. É competente para conhecer a ação, processar, julgar o juiz, que, de acordo com a organização judiciária de cada estado, é o competente para as causas que interessam à União, o Distrito Federal, o Estado e o município. E ele fala no parágrafo 1º, para os fins de competência, equiparam-se atos da União, do Distrito Federal, do Estado ou dos municípios os atos das pessoas criadas ou mantidas por essas pessoas jurídicas de direito público. Então, essas pessoas jurídicas que integram a administração também podem ser aquelas que cometem esse ato lesivo, que cometem esse ato que está impugnando. E aí, tenha sido ela criada pela União, pelo Distrito Federal, pelo Estado, pelo município, a gente vai ter a competência, porque ela está equiparada justamente à União, ao Distrito Federal, ao Estado ou ao município. E além dessas pessoas criadas e mantidas pela União, Distrito Federal, Estado ou município, os atos das sociedades de que elas sejam acionistas. Então, também temos aqui. E, para terminar, por das pessoas ou entidades por elas subvencionadas ou em relação às quais elas tenham um interesse patrimonial. Então, todo mundo entra, olha só. Olha como é abrangente a ação popular.
em termos de impugnação do ato, em termos da origem do ato que está sendo impugnado. A gente tem essas três possibilidades, tanto as pessoas jurídicas de direito público, como aquelas que elas criaram, além das sociedades de que elas sejam acionistas, e ainda pessoas e entidades que elas subvencionem. Todo esse grupo integra aí um grupo que pode ter questionado o seu ato, que pode ter impugnado o seu ato, porque fere, entre outras coisas, para o nosso interesse, o meio ambiente, e a gente vai ter a competência dada por meio das pessoas jurídicas de direito público maiores lá, o Estado, a União, o Distrito Federal e os municípios. O parágrafo 2º vai tratar de interesses simultâneos. Então, ele coloca, quando o pleito interessar simultaneamente a União e a qualquer outra pessoa ou entidade, será competente o juiz da causa da União. Quando interessar simultaneamente ao Estado e ao município, será o juiz da causa do Estado. Então, sempre o maior. E continuando. O artigo 6º coloca assim: a ação será proposta contra pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no artigo 1º, contra autoridades, funcionários, administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que por omissas tiverem dado oportunidade de lesão e contra os beneficiários diretos do mesmo. Então, eu já tinha comentado que a ação popular era bastante abrangente. E olha como ela não é, né? Aqui está falando contra quem? Ali a gente estudou a competência. Como que eu defino a competência? De onde está emanando o ato. E a gente viu que esse ato pode emanar de várias pessoas distintas, né? Uma série de possibilidades. Aqui eu estou vendo contra quem ela é proposta. Então, você pode propor contra as pessoas públicas ou privadas, as entidades referidas no artigo 1º, mas também autoridades, funcionários, administradores que autorizaram o ato, aprovaram o ato, ratificaram, praticaram, então agiram diretamente para que aquele ato se concretizasse. Essas pessoas também podem ter uma ação popular ajuizada contra elas. Ou então, elas nem atuaram diretamente, ativamente, para que aquele ato se concretizasse, mas, em sendo omissas, acabaram dando oportunidade à lesão. Então, a ação popular, ela pode impugnar um ato lesivo que se caracterize como tal por conta de uma ação de autoridades, funcionários, administradores, ou então por uma omissão de autoridades, funcionários, administradores, pessoas públicas ou privadas, que por causa dessa omissão permitiram que aquele ato se concretizasse. E ainda, contra inclusive as pessoas que se beneficiaram daquele ato, ok? Então, por exemplo, a gente tem uma obra que vai causar um dano ambiental muito grande, que foi autorizada. As pessoas que fazem parte daquele contrato e que se beneficiam daquela obra, porque eles são os contratados para a realização dela, também integram a ação popular, ok? Parágrafo 4º. O Ministério Público acompanhará a ação, cabendo-lhe apressar a produção da prova e promover a responsabilidade civil ou criminal dos que nela incidirem, sendo-lhe vedado em qualquer hipótese assumir a defesa do ato impugnado ou dos seus autores. Então, aqui o Ministério Público ele acompanha, ele é um fiscal da lei, né? Ele acompanhará a ação. No final, ele coloca, em qualquer hipótese é vedado assumir a defesa do ato impugnado ou dos seus autores. Parágrafo 5º. É facultado, então é uma opção, não é obrigatória, é facultado a qualquer cidadão habilitar-se como litisconsorte ou assistente do autor da ação popular. O autor da ação popular é quem? É qualquer cidadão. E ele pode ter ao lado dele um outro cidadão. É qualquer pessoa que pode habilitar-se como litisconsorte ou assistente do autor da ação popular? Não, é qualquer cidadão. Aqui se aplica a mesma exigência para o caso de autoria da ação popular, ok? Então, aqui a gente viu contra quem pode ser proposta, vimos que o Ministério Público ali acompanha a ação popular e que é possível que um outro cidadão se habilite como litisconsorte ou assistente do autor, ok?
Essa ação, ela prescreve? Existe entendimento, né? Tá aqui na lei, na verdade, que essa ação prescreve em 5 anos. E, no caso de a lei 4717 de 65 não resolver todas as hipóteses, aplicam-se as regras do Código de Processo Civil, desde que não contrariem essa lei, nem a natureza específica da ação. Ou seja, a gente tem a lei da ação popular, que vai traçar todo o caminho, vai regulamentar como que é feita essa ação, né, como ela é processada, mas aplica-se subsidiariamente, naquilo que não contrariar essa lei, que é específica, também as regras do Código de Processo Civil. Beleza? Sobre a ação popular, é isso. E aí a gente parte para a ação civil pública, né? A ação civil pública ela é mencionada lá na Constituição quando a Constituição fala do Ministério Público e das funções institucionais do Ministério Público. Então, aqui a gente já inicia o estudo da ação civil pública direto da Lei 7347 de 85. Ela é um pouquinho mais recente que a ação popular. Ele está aqui no artigo 1º, olha, regem-se pelas disposições dessa lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados. Ele vai apresentar uma lista de assuntos que são tratados numa ação civil pública, ou que podem ser tratados numa ação civil pública. E para o nosso interesse, aqui está, logo no primeiro inciso, o meio ambiente. As ações previstas nessa lei serão propostas no foro do local onde ocorreu o dano. Então, é onde o dano está sendo verificado. Interessante observar desde já que o escopo da ação civil pública é diferente da ação popular. Qual que é o objetivo da ação popular? Anular ato lesivo contra. Então, é um ato, ok? Aqui, a gente já está vendo que é em razão de um dano. É uma ação de responsabilidade por dano. Na ação popular, pode ser que o dano ainda não tenha se concretizado. Perceberam? Então, continuando. Artigo 2º. As ações previstas nessa lei são propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo tem competência funcional para processar e julgar a causa. Então, foro do local do dano. A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriores intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro, então uma indenização, ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. E aí eu recomendo assistir o vídeo sobre responsabilidade ambiental ou proteção do meio ambiente na Constituição, onde a gente teve a oportunidade de estudar que para o meio ambiente, do ponto de vista ambiental, o que interessa é o máximo de proteção. Quando o dano já aconteceu, esse máximo de proteção ele vai ser buscado através, principalmente, da reparação integral, que é a reconstituição ao estado anterior e, se não for possível, a sua compensação, sempre sendo possível a acumulação com uma indenização, ok? Então, a ação civil pode ter por objeto a condenação em dinheiro, essa indenização, e o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, ok? Sendo que, no caso aqui do meio ambiente, a gente já viu que pode existir acumulação, porque o objetivo é a reparação integral. E aí, continuando. Quem que tem legitimidade para propor a ação principal e a cautelar, né? Quem que tem legitimidade para a nossa ação civil pública? Quem que tem legitimidade para a ação popular? Qualquer cidadão, cuja prova de cidadania é feita através do título eleitoral. Aqui é diferente, olha. A ação civil pública pode ser proposta pelo Ministério Público, Defensoria Pública, União, Estados, Distrito Federal e municípios, a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista, a associação. E aqui é importantíssima atenção, porque essa associação ela precisa preencher concomitantemente, ou seja, ela precisa de preencher ao mesmo tempo esses dois requisitos trazidos pela lei, as alíneas A e B. Opa, preferi tudo errado aqui, né? Mas vamos lá. Além do Ministério Público, Defensoria Pública, União, Estado, Distrito Federal e municípios, autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista, a associação também pode propor a ação civil pública, se
essa associação estiver constituída há pelo menos um ano nos termos da lei civil. Então, a associação ela tem que existir e estar constituída há pelo menos um ano. E, além de estar constituída há pelo menos um ano, tem que ter entre suas finalidades institucionais. E aí a gente vai ver quais são essas finalidades institucionais. Então, aqui, ó. Proteção do patrimônio público e social, meio ambiente, que é o que interessa para a gente, consumidor, ordem econômica, livre concorrência, direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, que também para a gente é interessante, porque a gente já falou que isso aqui integra o meio ambiente, seria o meio ambiente cultural, ok? Então, recapitulando, a associação ela tem que ter ao mesmo tempo uma constituição por mais de um ano, ela tem que existir por mais de um ano, e ainda tem entre suas finalidades institucionais estes assuntos. Porque a gente não viu todos os incisos do artigo que tratava dos objetivos, dos assuntos versados, né, numa ação civil pública. Mas são estes, então tem que existir uma correlação entre o que a ação civil pública defende e a finalidade institucional da associação. E aí já fica uma dica para caso você não lembra qual é a finalidade institucional que a associação tem que apresentar, você sabe quais são os objetivos da ação civil pública, entre eles a defesa do meio ambiente. Se está defendendo o meio ambiente natural, artificial, cultural, essa associação tem que ter entre sua finalidade também a defesa do meio ambiente, ok? E é um requisito aplicado para todo mundo? Não, é só para a associação. O Ministério Público, que a gente viu que pode ser uma das pessoas que propõe a ação, se não intervier no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei. Então, de qualquer jeito, o Ministério Público participa da ação civil pública, seja como parte, seja como fiscal da lei. Fica facultado ao poder público e a outras associações legitimadas no termo deste artigo habilitar-se como litisconsorte de qualquer das partes. Na ação popular, quem podia se habilitar como litisconsorte do autor? Qualquer cidadão. Aqui, quem que pode se habilitar como litisconsorte? Todas as outras pessoas que também podem ajuizar a ação civil pública. Então, essa regra é uma regra que é igual para as duas. O que vai diferenciar é quem pode ajuizar o quê. E aí, por isso, o resultado vai ser diferente. Em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa. Então, a gente tem uma associação e ela desistiu sem nenhum motivo ou ela simplesmente abandonou a ação, o Ministério Público assume a titularidade da ação ou outro legitimado assume a titularidade da ação. Isso significa que não é porque houve abandono de causa ou desistência infundada da ação que a ação se encerra. É tão importante a proteção do meio ambiente que essa proteção ela vai continuar ainda que o autor, no caso de uma associação, desista da causa. Porque aí entra a substituição do Ministério Público ou de algum outro legitimado. Em relação ainda à associação, o requisito da pré-constituição é uma pré-constituição por um ano. Então, o requisito da pré-constituição por um ano pode ser dispensado. E esse parágrafo é importantíssimo. Quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. Então, em regra, essa associação tem que comprovar ao mesmo tempo a pré-constituição e que existe uma pertinência entre as suas finalidades e aquilo que a ação civil pública procura proteger. Ocorre que, num caso excepcional, autorizado pelo juiz, então o juiz tem que autorizar, dispensado, autorizado pelo juiz, a pré-constituição, e não são todos os requisitos, mas a pré-constituição pode ser dispensada. E aí isso significa que a associação vai ter que comprovar apenas a pertinência das suas finalidades com o interesse da ação civil pública. E por quê? E como que eu vou verificar isso? Porque o bem protegido é muito importante por causa da dimensão ou característica do dano a esse bem que está sendo protegido. Ok?
Mas isso tem que ser autorizado pelo juiz, ok? Admitir-se-á o litisconsórcio facultativo entre os ministérios públicos. Então, também pode acontecer isso, que os ministérios públicos se unam aí em litisconsórcio. É facultativo, ok? Mas é para saber que dá. Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromissos de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial. Como já estava aqui, nesse artigo da Lei 7347 de 85, eu trouxe também o parágrafo 6º. E esse parágrafo 6º, ele não trata especificamente da tutela processual do meio ambiente, mas de uma alternativa para que a gente não chegue ao juízo. Tanto que a eficácia de título executivo extrajudicial. Então, é uma solução que pode acontecer durante o processo, é uma solução que pode acontecer, mais uma vez, durante o processo, mas é uma solução que pode acontecer antes do processo. E ela vai resolver o problema dando eficácia de título executivo extrajudicial para aquele acordo. Aqui a gente está falando do famoso TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, que às vezes um órgão ambiental, o Ministério Público, toma daquele que está poluindo o meio ambiente. E aí eles fazem um acordo, olha, você adequa a sua conduta, respeitando essas e essas e essas cláusulas, assumindo tais e tais e tais compromissos, e aí a gente interrompe o processo, ou a gente sequer começa esse processo. Mas caso você descumpra qualquer uma das condições que estão nesse documento, nesse acordo, nesse instrumento, a gente pode te executar, porque ele tem eficácia de título executivo extrajudicial. Então, isso daqui era para vocês saberem que sim, que existe essa possibilidade do TAC, que pode acontecer durante o processo ou antes do processo, ok? Artigo 11. A sentença, julgando procedente a ação popular, decretar a invalidade do ato impugnado, condenará ao pagamento de perdas e danos os responsáveis pela sua prática e os beneficiários dele, ressalvada ação regressiva contra os funcionários causadores de dano quando incorrerem em culpa. Então, aqui a gente vai com calma para poder extrair todos os elementos que são importantes para a gente resolver futuramente uma questão. Primeiro que aqui não está falando de qualquer sentença. O artigo 11 está falando especificamente de uma sentença de procedência. Uma sentença de procedência que decretar a invalidade do ato impugnado. Então, foi julgada procedente a ação para decretar inválido do ato impugnado. Nesse caso, essa sentença vai condenar ao pagamento de perdas e danos. Quem? Os responsáveis pela prática do ato que foi decretado inválido e os beneficiários deste ato, que agora é um ato considerado inválido. Ressalvada a ação regressiva contra os funcionários causadores do dano quando incorrerem. Então, aqui está falando que é possível depois, posteriormente, né, no outro processo, numa outra ação, você vir regressivamente contra essas pessoas que causaram o dano, no caso de culpa, ok? Decorridos 60 dias do trânsito em julgado da sentença condenatória, sem que a associação lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, facultado igual iniciativa aos demais legitimados. Aqui a gente está falando mais uma vez daquela regrinha de sempre proteger ao máximo o meio ambiente. A associação agora ela não desistiu infundadamente do processo, né, ou abandonou a causa. Chegou até o final, chegou o momento de execução e a associação não fez nada. Aí, mais uma vez, pode substituir o Ministério Público ou outros legitimados. Mas tem que passar quanto tempo? Decorridos 60 dias do trânsito em julgado da sentença condenatória, ok? A sentença civil fará a coisa julgada erga omnes, ou seja, contra todos, nos limites da competência territorial do órgão prolator, né? Então, se foi uma sentença exarada aí por um juiz do Estado, né? Dentro daquele Estado que foi exarada aquela decisão. Agora, exceto essa sentença, ela não vai fazer coisa julgada erga omnes para aquela jurisdição, exceto
se o pedido for julgado improcedente por falta de prova. Nesse caso, qualquer outro legitimado pode intentar outra ação com o idêntico fundamento, mas ele precisa de uma prova nova. Então, essa sentença, a regra é que ela vai fazer coisa julgada erga omnes. Agora, se há improcedência, e só nesse caso, de improcedência por falta de prova, aí ela não vai fazer coisa julgada erga omnes. Porque qualquer legitimado depois pode intentar uma nova ação com o mesmo fundamento, mas com uma outra prova. Ok? Em casos de litigância de má-fé, o artigo 17 coloca para a gente, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados. Isso aqui é no caso de má-fé. Em honorários advocatícios e ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. 18. Nas ações que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e qualquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada a má-fé. E ali em cima eu já tinha falado da má-fé, né? Aplica-se a ação civil pública prevista nessa lei, as regras do Código de Processo Civil naquilo que não contrariar. Mesma coisa que foi dita em relação à ação popular, né? A gente tem a lei específica e, no caso de silêncio, de omissão, aplica-se também as regras do Código de Processo Civil. Em relação à ação civil pública, o artigo 21 ainda coloca: aplica-se a defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais do que for cabível, os dispositivos do título 3º da lei que institui o Código de Defesa do Consumidor. Então, ele também é aplicado aqui sempre que a gente estiver falando de defesa de interesses e direitos difusos, coletivos e individuais. Isso aqui vai caber para o meio ambiente, que é um desses direitos e interesses, ok? Assim, a gente encerra o nosso estudo aqui rápido pelas duas principais ações que respondem pela tutela processual do meio ambiente, mas que não são as únicas. A gente teve a oportunidade de explorar as principais características de cada uma, né? Então, quem tem a titularidade, qual que é a competência, contra quem que elas são ajuizadas, bem como outras características que são mais específicas, né? Por exemplo, no caso da ação civil pública. Leiam esses dispositivos, né? De preferência, toda a lei específica de cada uma, que não é grande, vale a pena dar uma lida. E aí, vamos para o próximo vídeo, que é um vídeo de resolução de questões. Eu espero vocês lá, bons estudos e até!